Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, no qual nós discutimos temas jurisprudenciais, jurisprudência, tribunais superiores. Meu nome é Renato Grillo e nós vamos discutir hoje, expor hoje, o tema 476 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da teoria do fato consumado. Vejam só, no processo judicial, nós temos dois tipos de possíveis, podemos classificar de acordo com a profundidade da análise, dois tipos de provimentos jurisdicionais. Preste atenção. O provimento jurisdicional de cognição sumária, que é quando o juiz, analisando a urgência do pedido, a verossimilância das alegações, ele sumariamente, numa cognição rápida, ele entrega provisoriamente o bem da vida a alguém. É desejável que dessa entrega possa decorrer a reversibilidade do provimento, ou seja, que o juiz possa desfazer isso no futuro, caso ele decida ou compreenda de modo diferente. Então, a cognição sumária é a entrega preliminar, precária, da antecipação do provimento jurisdicional que se deseja com o processo obter de modo futuro. Então o juiz antecipa a tutela, é a famosa antecipação de tutela liminar, medida liminar, enfim. E existe a cognição jurisdicional, de outro lado, exauriente, que é quando, por sentença, por acordo, o processo é terminado com definitividade. Uma análise profunda, entregando de modo definitivo, com o trânsito em julgado, né? Não cabendo mais recurso dessa decisão com o trânsito em julgado, é a decisão que irá transitar em julgado, entregando ou não o bem da vida pleiteado no processo. E confirmando ou não a eventual cognição sumária concedida no início. Ok? Ok. É desejável, repito, que na cognição exauriente o juízo possa desfazer e trazer as partes ao status quo ante, ou seja, a situação fática do início do processo, caso a demanda não seja atendida. Então, por exemplo, você concorreu num concurso público, você está num concurso público, aí você teve uma nota 7, você recorre, se você tivesse tido uma nota 9, você teria ficado dentro das vagas e teria direito à nomeação. Você recorre ao Poder Judiciário para dizer que sua prova foi corrigida de modo incorreto. Ok? E aí vamos abstrair se o Poder Judiciário pode ou não entrar nesse mérito. O juiz, analisando a sua ação judicial, de modo sumário, em cognição sumária, não exauriente, em cognição sumária, lhe antecipa o bem da vida, lhe atribuindo a nota e determinando a sua investidura no cargo público. Todavia, no curso do processo, já na cognição exauriente, a compreensão do Poder Judiciário é diferente. O Poder Judiciário entende que não poderia adentrar nesse mérito, ou o Poder Judiciário entende que aqueles pontos não lhe eram devidos. E aí ele julga improcedente, nega a sua tutela jurisdicional, nega a tutela jurisdicional do direito pretendido com a ação, determinando o desfazimento da cognição sumária que ele concedeu, ou seja, da tutela antecipada, e determinando que a investidura precária no cargo público seja desfeita. Surgiu, então, a tese da teoria do fato consumado, para defender que situações que haviam se estabilizado por um longo período de tempo, porque sabemos o processo judicial, a jurisdição demora para ser entregue. Então, entre a concessão de uma cognição sumária e o exercício de uma cognição exauriente no processo judicial e o trânsito em julgado, pode demorar anos, 20 anos, 25 anos. E durante esse período, o cidadão estava no exercício do cargo público de modo precário, uma investidura por decisão liminar, mas aí ele perde e aí ele não aplica essa teoria do fato consumado. Então é nesse contexto que estamos aqui, todos na mesma página, vamos ao tema. Então, teoria do fato consumado. Aqui a compreensão do conceito eu já dei. E o contexto é o seguinte: manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial em caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado. Tese. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, a manutenção no cargo sob o fundamento de fato consumado de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrente de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, superveniente, revogado ou modificado. Essa natureza precária é o que eu chamei de cognição judicial sumária. Ela é entregue. Eita, vocês não viram, não foi? Ela é entregue. Agora dá para ver. Ela é entregue ao cidadão de maneira precária, sumária, sem uma análise exauriente. Ela pode ser revogada ou modificada por outra decisão sumária, né? Ou seja, revoga a liminar. O juiz pode revogar a liminar sem sentenciar o processo, inclusive, porque uma medida liminar, ela não faz coisa julgada, obviamente, ela pode ser revertida a qualquer momento. A reversibilidade é, inclusive, um requisito que a lei coloca para que ela seja concedida. Ou ela pode ser revogada em uma cognição exauriente. A cognição exauriente é a que encerra o processo. Ok? De todo modo, se a liminar não for confirmada, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é que o empossado precariamente no cargo público não pode invocar a teoria do fato consumado, não pode criar um obstáculo ao retorno ao statu quo ante, ao desfazimento do provimento judicial sumário. Todavia, e aí que a porca torce o rabo, o Supremo e o STJ construíram algumas exceções a esse tema. E aqui é onde eu chamo a atenção de vocês. Eu vou tratar de duas delas e eu chamo a atenção especialmente a primeira delas. Distingue-se do tema 476, policial, militar, o da Polícia Civil, agora não me lembro, mas do Estado do Amazonas, empossado em cargo público por liminar que foi confirmada na sentença, porque às vezes a liminar é confirmada na sentença ou a liminar é concedida na própria sentença. Isso não retira da medida liminar, da antecipação de tutela, tecnicamente falando, o seu caráter precário, tá? Se ela é concedida no seio da sentença, isso não lhe retira o caráter precário. O juiz está exercendo no mesmo papel, no mesmo documento, uma cognição exauriente e uma cognição sumária. Ou porque vai ter remessa necessária, perdão, pessoal, beber uma água aqui. Ou porque vai ter cognição, ou porque vai ter remessa necessária, ou porque o juiz antevê que haverá recurso, etc. Enfim. Mas o juiz antecipa a tutela na sentença. Foi o que aconteceu aqui. Tá? Houve uma cognição exauriente favorável a ela, que no mesmo sentido da cognição sumária, da antecipação da tutela. Ok? E o Supremo Tribunal Federal, aqui eram 16 anos que ela estava no cargo, acho que eram 16 anos, aqui vai dizer, considerou, inclusive, que ela, eu não sei se é ela ou se é ele, eu não sei as características mais específicas do caso, também não convém expor, mas aqui no caso concreto, o Supremo considerou que nesse período foram feitos diversos cursos de qualificação e houve efetivamente aqui um distingue para considerar que a antecipação de tutela se deu concomitantemente com o exercício de uma cognição exauriente em sentença, ou seja, antecipou-se a tutela dentro da sentença. Veja só, precedente agora de 2000, do Pleno do STF, de 2025. RE 1.334.608. O ministro Luiz Fux era o relator, ficou vencido. Tribunal Pleno, julgado em 3/6/2025. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no tema 476 que a gente acabou de ler, né? Devendo ser realizado um distingue. Atenção, pessoal, distingue.
Na hipótese, a posse em cargo público decorreu não somente da concessão de tutela antecipada, tendo o juízo de origem, posteriormente, em cognição exauriente, proferido decisão de mérito em favor da embargada, o que destoa do paradigma. Esse paradigma é o tema, certo? Às vezes o STF menciona o RE, que estava vinculado ao tema, às vezes o STF menciona o tema. Segundo o qual não é compatível é que ele repete a nossa tese daqui. Então, distingue. Atenção, distingue. Por quê? E aí eu retomo a minha exposição inicial sobre a diferença entre cognição exauriente e cognição sumária. Aqui houve uma confirmação em cognição exauriente da cognição sumária e o Supremo considerou isso como distinção para o precedente do 476. Afirmando o Supremo que no 476 só tinha cognição sumária e não exauriente. Esse é o fator de distinção aqui. Vamos lá. A conjuntura fática é distinta da tratada no 476, porquanto a posse em cargo público decorreu da concessão de medida liminar posteriormente confirmada por decisão de mérito, o que demanda solução jurídica diversa. É interessante esse caso aqui, pessoal, esse recurso extraordinário, julgado em 2025, porque esse processo veio ao Supremo, foi negado provimento, inicialmente, monocraticamente, aplicando o 476, houve um agravo interno, a segunda turma mudou e houve um embargo de divergência para o plenário, e o plenário do STF, fez um distingue em relação ao tema 476. Então fiquem atentos a isso. A diferença processual de cognição exauriente e cognição sumária e a distinção feita nesse tema que é importantíssimo, tá? Mas eu disse a vocês, né? Estamos aqui, esses itens aqui, vencendo esses itens. Eu disse a vocês que havia uma outra distinção. Vamos a ela. Essa é um pouco mais antiga. Mais antiga que eu digo, é de 2023, eu acho. Porque essa aqui é bem recente, né? É de 2023, essa. É um pouco mais antiga porque ela foi confirmada em 2023. Qual é essa outra distinção, né? Qual é essa outra distinção? Segunda distinção. E aí eu chamo essa distinção da aposentadoria no curso do processo. Olha só, o processo demorou tanto. A pessoa foi investida precariamente em cognição sumária no cargo público. O processo demorou tanto que no meio tempo essa pessoa se aposentou. Olha só. Imagine alguém que, vamos supor, situação hipotética, o cidadão é técnico do Seguro Social, nível médio, 10 anos técnico do Seguro Social, estuda, se submete a um concurso de auditor fiscal do trabalho, hipoteticamente. Aí ele tem uma discussão judicial em relação à correção de uma prova subjetiva, tal, ele consegue uma liminar para recorrigir a prova, para atribuir um ponto. Vamos supor que ele diz que o item lá não estava no edital, ele consegue tomar posse no cargo a título precário, pede a exoneração do cargo dele anterior. E como ele já tinha 10 anos de serviço público e o processo demora mais 20 e tantos anos, até a liminar ser revogada na cognição exauriente, ele consegue a aposentadoria voluntária pelas regras de previdência social do serviço público. E aí? Vai desfazer a aposentadoria dele no cargo no qual ele se aposentou no cargo e com a remuneração do cargo correspondente ao cargo, no qual ele obteve a assunção de maneira precária. E aí você vai desfazer tudo, vai desfazer a aposentadoria, né? Distinção foi aplicada nessa circunstância de aposentadoria no curso do processo, a teoria do fato consumado. Nada mais justo, né? É interessante que primeiro o STJ fez isso em 2012 e o Supremo também fez em seguida. Primeiro eu vou ler aqui do STJ, tá? No caso, foi concedida a aposentadoria voluntária impetrante pela própria administração, por meio da decorrência do preenchimento de todos os requisitos pelo prazo de aproximadamente 12 anos. É inafastável, excepcionalmente, a aplicação da teoria do fato consumado. Tem que aplicar a teoria do fato consumado. Na medida que a impetrante esteve amparada por sentença de mérito, em caráter definitivo, olha, novamente, essa questão aqui, ó, prolatada após cognição exauriente do magistrado.
Então, além da questão da aposentadoria, existe essa outra questão que agora que agora mais recente foi considerada pelo Supremo, né? Lembrando, tá? Só lembrando aqui que nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso aqui não teve aposentadoria não, tá, pessoal? Aqui foi considerada tão somente a questão da cognição exauriente. Aqui houve aposentadoria e mais ainda essa questão da... Além disso, ainda que tomada sem efeito a portaria, né, não tem o condição de afastar o efetivo preenchimento dos requisitos exigidos para a aposentadoria. Esse provimento do STJ, inclusive, foi confirmado em outro caso concreto, mais recentemente, em 2023. Mesmo sentido. E o STF, no informativo de jurisprudência 911, em 2018, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, posse em concurso público e exercício de determinadas posições precárias, concessão de aposentadoria voluntária. Confirmou o entendimento do STJ, aquele próprio acórdão do STJ, né? Deu para negar provimento da recursão. Aqui, ó. Entretanto, no julgamento do precedente, não foram contempladas as hipóteses em que o servidor, em razão do decurso do tempo no exercício do cargo, tenha a aposentadoria concedida pela administração pública. Afirmou-se que especificidades, em especial o decurso de mais de 21 anos no cargo e a concessão de aposentadoria, diferem das circunstâncias do Linde Case, que é o tema 476. Né? No caso concreto, em razão do elevado grau de estabilidade da situação jurídica, o princípio da proteção da confiança incide com maior intensidade. É isso. Então, nesse caso aqui, STF e STJ, inclusive foi noticiado informativo, um pouco mais antigo, né? Já vinham construindo essa distinção que culmina nessa distinção. Uma distinção que nasceu um pouco mais restrita, é verdade, para casos de aposentadoria, 20 anos, 21 anos, 16 anos, que resultaram na aposentadoria. Vai fazer o quê? Vai desfazer a aposentadoria? Vai, né? Seria inconcebível, né? Mas agora temos uma distinção um pouco mais ampla de um servidor público que estava na ativa, não se aposentou, tá? Mas considerando a segurança jurídica no sentido dele ter tido uma cognição exauriente no curso do processo que o beneficiava. Então, tenham em mente o tema 476 do STF, que é muito importante, mas as suas distinções. Para casos, de cognição exauriente, sentença, por exemplo, como foi o caso desse recurso extraordinário aqui, que beneficia aquele que ascendeu ao cargo público de modo precário. 2, a circunstância eventual de ter havido, no curso do processo, uma aposentadoria que trouxe um elemento, inaugura uma nova relação jurídica, né? Com a administração pública, quando a administração pública concede a aposentadoria àquele que está precariamente no cargo público, né? E que não seria razoável afastar a aposentadoria no sentido de aplicar, portanto, nessas circunstâncias, a teoria do fato consumado. Ok? Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Nos acompanhem para que você possa tentar se manter atualizado. É difícil. Todo dia sai uma decisão nova. Tem decisões novas, distinções para... Tem decisões novas e decisões novas e distinções novas para decisões antigas. Decisões novas e distinções novas para decisões antigas toda semana, pelo menos aqui no canal, então nos acompanhe. Um grande abraço e fiquem todos com Deus, bons estudos para todos.